Legal, então você se decidiu que você quer trabalhar por conta ou abrir a sua empresa, mas você tá cheio de dúvidas sobre formalização? Então fica aí que nesse vídeo a gente vai falar sobre a abertura de CNPJ. Vai! Legal, então você resolveu que você quer ser ou freelancer ou abrir a sua própria empresa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, né, se você for seguir o caminho certinho do que tem que ser feito, é abrir o seu CNPJ, tá? Abrir a sua empresa, tá? Quando eu falo CNPJ, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Então você vai ser uma pessoa jurídica, você vai passar a atuar como uma empresa e a Receita Federal e os órgãos públicos envolvidos na parte tributária do país vão saber que você existe, que a sua empresa existe, e isso é bom por um monte de motivos. E eu vou falar para você agora como foi a minha experiência quando eu passei a ter CNPJ. A primeira vez que eu tive CNPJ foi como MEI, microempreendedor individual, tá? Isso foi no período quando eu era freelancer, lá entre 2011 e 2012, mais ou menos ali. E eu abri o MEI meio que desavisado. Eu vi propaganda em algum lugar ou alguém me falou sobre MEI. E era tudo muito novo. Você entrava no site, acredito que até hoje é assim. Você entrava no site, preenchia um formulário e você saía de lá com CNPJ, com empresa aberta, né? E você podia escolher, se não me engano, até 15 KNAIs, tá? E o KNAI, ele é como se fosse a categoria que a sua empresa vai atuar, tá? Só que o microempreendedor individual, o MEI, ele não foi feito para design. E eu meio que não entendia muito bem. Na hora que eu fui olhar as categorias de KNAIs, eu sabia que poderia ser até 15. Eu coloquei várias referentes a áreas correlatas, mas eu não conseguia achar design na lista. Mesmo assim, eu fiz o meu MEI. Eu coloquei alguma coisa de fotografia, eu coloquei edição de livros e revistas, alguma coisa referente à publicidade, se não me engano, não tenho certeza se tinha, faz um tempinho, tá? Legal, Brunão, mas você já sabia que tinha que abrir CNPJ, já foi o espertão e já foi lá e fez tudo? Não. Eu sabia que você poderia sim abrir um CNPJ, mas quando eu me tornei freelancer eu não sabia o quanto isso era importante no mercado. E por que eu digo no mercado? Porque no comecinho da minha carreira de freelancer, digamos assim, teve alguns momentos onde me fez muita falta ter um CNPJ, poder emitir uma nota fiscal. Em resumo é isso, o mais importante é você conseguir emitir uma nota fiscal. Por quê? Porque a empresa tomadora do seu serviço, a empresa que está te contratando, uma agência de publicidade, uma empresa de software que quer te contratar para fazer uma interface, aquela empresa ela precisa discriminar o dinheiro que ela está gastando, com quem que ela está gastando. E para ela discriminar isso, ela precisa da sua nota fiscal, porque você está prestando um serviço para ela. Então, no começo da minha carreira, eu peguei alguns servicinhos pequenos, tal, muito pequenos mesmo, de 200, 150 reais, coisa pequena. E aí quando os serviços começaram a crescer o montante dos orçamentos, cerca de 1.500, 2.000, 5.000 reais, todas essas empresas geralmente eram agências de publicidade ou alguns clientes autônomos, por exemplo, escritório de advocacia, escritório de arquitetura e tal. Esse tipo de pessoal sempre me pedia nota fiscal. E aí então o meu MEI já não servia mais também porque eram serviços muito específicos, por exemplo, websites, entendeu? Eu não podia colocar lá o meu MEI de edição de livro e revista ou conteúdo. Eu nem lembro quais eram os KNAIs do MEI, mas na hora que você vai emitir a nota fiscal, você precisa colocar qual categoria você está emitindo aquela nota fiscal, tá? E o MEI não me servia mais, tá? E aí o que acontece? Quando eu saí da segunda empresa que eu trabalhei como empregado, então, e aí eu resolvi ser freelancer novamente, logo em seguida eu abri a empresa, eu abri o escritório de design. Então, para abrir o escritório de design, não tinha como ser MEI. Tem muitas limitações e a principal delas é você simplesmente não poder emitir a nota fiscal na categoria do seu trabalho real, que você está fazendo. Então, o que eu fiz? Eu abri uma empresa ME, uma empresa limitada ME, tá? Abrir um escritório de design. Uma dica muito importante nessa hora é escolha um bom contador para te ajudar, tá? Um contador que ou já atende empresas da mesma área ou um contador que, no mínimo,
atende prestadores de serviço, tá? Porque você vai abrir uma empresa do tipo que presta serviço, não é empresa que vende produtos, por exemplo, ou que fabrica produtos, tá? Então escolha bem o seu contador. E aí eu escolhi um contador legal, eu mesmo fiz a pesquisa dos KNAIs que eu podia usar ou não na nossa empresa, e uma dica muito legal que funcionou para mim, que eu acho que vai valer para você também, é o seguinte: eu entrava nos sites dos outros escritórios de design que eu gostava, que eu curtia, e procurava na página de contato se tinha o CNPJ deles ou se tinha no rodapé do site e tal. E o que eu fazia? Tem um site da Receita Federal, digita no Google aí, consulta CNPJ. E aí você pega o CNPJ daquele estúdio de design, daquela empresa que você segue, que você sabe que eles fazem design, e você consulta o CNPJ deles. Quando você consulta, sai um monte de dados, sai o endereço da empresa e sai a lista de KNAIs, tá? E aí o que eu fiz? Eu entrava nesses sites, então, olhava a lista de KNAIs deles, marcava tudo certinho, anotava, né? Salvava numa listona minha. Depois eu fazia o quê? Existe uma coisa chamada Simples Nacional. O Simples Nacional é um projeto aí do governo que existe já há um bom tempo, que ele simplifica 5 ou 6 impostos, se não me engano, em um só. Então, se a sua empresa se encaixar, se os KNAIs que você escolheu para sua empresa se encaixarem dentro das regras do Simples, dentro da lista de KNAIs do Simples Nacional, você paga um imposto reduzido e unificado. E isso é muito bom. Então, o que eu fiz? Eu olhava todos os KNAIs dessas empresas, fui pescando, fiz uma listona, e eu fui excluindo os KNAIs que encaixavam fora do Simples Nacional, digamos assim. Eu fui mantendo só os que se encaixavam dentro do Simples Nacional para eu ter certeza de que então eu ia pagar menos imposto, certo? Legal. Aí eu fiz essa lista, mandei pro meu contador olhou tudo, tal, falou: "Massa, que legal que você já fez isso, tal, beleza. Então vou registrar com esses KNAIs." Falei: "Pode registrar, mete bronca." E o que aconteceu? Um dos KNAIs que eu solicitei, que era alocação de espaços para publicidade. Na verdade, não era alocação. Era alguma coisa a ver com negócio de publicidade, tá? Mas, como tudo nessa nossa legislação brasileira é interpretação, parece que não existe lei, existe interpretação, né? Uma pessoa da junta comercial aqui, que é onde você registra o seu CNPJ no comércio local da sua cidade, né? A pessoa que julga os KNAIs e tal, ela entendeu que aquele KNAI que era de planejamento e espaços em espaços de mídia, a pessoa julgou que eu estava alugando o outdoor, que eu era o dono do outdoor, tá? E aí, isso encaixa numa outra categoria que sai fora do Simples Nacional. E eles me pediram correção. E aí, para eu corrigir, ou eu saía do Simples e pagava mais imposto só por conta desse único KNAI, ou eu excluía esse KNAI. Só que o que acontece? Para você excluir esse KNAI, você tem que passar por um novo processo, gastar mais R$1.000 por aí, mais ou menos, tal. Então tome muito cuidado com os KNAIs que você vai registrar, porque se você registrar um errado, ou se a junta comercial da sua cidade interpretar que esse KNAI não é de serviço, que ele é um KNAI de produto, de indústria ou alguma coisa assim, e que fica fora do Simples Nacional, pode dar esse ruído aí, que foi o que aconteceu comigo, tá? Mesmo que esteja lá na lista do Simples Nacional, pode acontecer o ruído e o pessoal te exigir, então, que você saia, que a sua empresa seja encaixada fora do Simples Nacional. Beleza. Dito isso, quais foram os benefícios, então, de ter um CNPJ? Primeiro, que você começa a passar mais credibilidade para algumas empresas que você vai trabalhar. Você ter o CNPJ e acredite ou não, as empresas consultam o seu CNPJ. Elas querem saber se a sua empresa está no mercado, há quanto tempo a sua empresa está no mercado, que a sua empresa está registrada, se é uma empresa nova. Enfim, tem vários motivos que algumas empresas maiores elas vão
só vão negociar se você tiver um CNPJ. Se você não tiver, vai ser muito difícil essa empresa confiar em você como freelancer ou como empresa, tá? Principalmente como empresa. Se você tiver uma empresa, né, uma marca, uma empresa, e não tiver um CNPJ, praticamente você não vai conseguir atingir esse tipo de cliente maior que paga mais, tá? Bom, tem mais uma coisa que eu posso falar sobre isso, que é o seguinte: você precisa de um endereço comercial. Quando você abre um CNPJ, você, em alguns casos, dependendo do serviço que você está prestando, você pode registrar na sua residência, mas em muitos casos, a prefeitura aí da sua cidade não vai aceitar se o seu imóvel não for apropriado para o tipo de KNAI que você colocou na sua listagem, tá? Então, por isso que a escolha do KNAI, dos KNAIs, né, porque pode ser mais de um, é muito importante. No meu caso, a primeira vez eu registrei na minha residência mesmo, e o cara da prefeitura foi lá. Eu tinha um quarto na minha residência, no lugar onde eu morava, que era só de escritório, assim, e por coincidência ele ficava meio separado do resto da casa, tá? Do resto da parte habitável da casa. Talvez isso tenha ajudado um pouco, mas eu não sei se fez muita diferença, porque depois, quando eu tive que trocar de endereço, atualizar o CNPJ, eu coloquei no apartamento e deu certo também. E eu acho que só deu certo porque todos os KNAIs, isso foi meu contador que falou, inclusive, todos os KNAIs, nenhum deles era, de certa forma, um KNAI que exigia que você armazenasse estoque, ou que você tivesse fluxo de pessoas entrando e saindo o tempo todo, ou que obrigatoriamente o seu trabalho exigisse que você recebesse pessoas, que você atendesse pessoas pessoalmente, tá? Então isso faz muita diferença na hora de você escolher o seu endereço comercial, tá? E aí você necessariamente vai precisar de um endereço comercial. Uma alternativa, se a sua casa ou o lugar onde você mora não servir, ou se a prefeitura da sua cidade tiver outras regras, é você alugar um endereço comercial nesses coworkings ou nesses escritórios virtuais que chamam, tá? Aqui na cidade onde eu moro, tem alguns que prestam esse serviço, não é muito caro, é R$ 150, você consegue alugar um endereço comercial, e aí esse serviço geralmente funciona assim: esse pessoal recebe correspondência para você, às vezes inclui serviço de secretária, que a pessoa telefona lá, atende telefone e anota recado para você, ou redireciona o telefonema para você, enfim, cada lugar desses oferece um tipo de serviço, um tipo de pacote e tal, e vale a pena se você não puder registrar na sua residência. Isso eu tô falando no caso de economizar dinheiro, ou que você não vai abrir um escritório de design numa sala comercial e pagar aluguel. Eu tô falando num começo bem comecinho mesmo, tá? Porque quando você atinge uma certa estrutura e um certo tipo de clientela, aí não tem jeito, aí você tem que ir para uma sala comercial, alugar uma sala comercial, e aí você coloca o seu CNPJ na sua sala comercial, então, beleza? Mais uma coisa sobre CNPJs pra gente fechar esse vídeo, então, é que você pode alterar o CNPJ no futuro. Então, se você começou prestando serviços de design, mas no meio do caminho o seu negócio mudou e você agora é um escritório que faz softwares, que faz aplicativo, e aí a sua atividade principal deixou de ser design e agora é aplicativos, então você pode alterar o seu CNPJ no futuro e pode trocar o nome da empresa, pode trocar a razão social, né? Então tudo isso também vale a pena você talvez não fechar o seu CNPJ, encerrar, porque se você encerrar e for começar um novo, a data daquele CNPJ, de início daquele CNPJ, vai começar de novo. E aí a sua empresa vai ser uma empresa muito jovem, muito recente, isso pode não ser muito bem visto por algumas empresas do mercado. Nem todas olham isso, e acho que no meio de mercado criativo, acho que a maioria nem deve se preocupar com quantos anos a sua empresa, o seu CNPJ está registrado. Mas, de certa forma, existe um entendimento geral de que quanto mais tempo existe aquele CNPJ, a empresa é mais idônea, de certa forma. O que, para mim, é uma balela, é uma mentira. Mas, enfim, se você puder manter o seu CNPJ e deixar ele lá por muitos anos, mantenha. Bom, mas então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas ou se você tiver sugestões, deixa aqui nos comentários, tá? Se você tiver algum pedido, alguma coisa, deixa aqui nos comentários também que eu vou ler, e aí eu posso então falar sobre esse assunto, mas num vídeo futuro aqui, tá?
tá? E antes que eu me esqueça, segue o canal, dá like aqui no vídeo, tá? Isso é importante, vai me ajudar a continuar mantendo o projeto, tá? E continuar também trazendo mais conteúdo interessante para você. Bom, então é isso. Te vejo então no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre impostos.